Oi, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de dicas valiosas, dicas que valem a pena. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde Limão. Eu sou a Gabi, prazer. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas pra vocês de como parar de espremer espinhas, mesmo achando uma delícia e mesmo morrendo de vontade. Se você já me acompanha aqui no canal Verde Limão, você deve saber que minha relação com a minha pele nem sempre foi assim uma relação florida, na verdade até hoje não é. E você deve saber também que eu sofria muito e ainda sofro com o impulso de espremer as espinhas, de espremer os cravos. E depois que eu compartilhei isso lá no meu Instagram, inclusive eu vou deixar aqui caso você não me siga ainda e você tenha interesse em seguir, muita gente me mandou DM, muita gente começou a comentar nas minhas fotos perguntando: Gabi, como você fez para parar de espremer? Eu não consigo, já tentei de tudo, mas simplesmente não consigo. E foi assim que surgiu a ideia desse vídeo, de trazer para vocês algumas dicas de como parar de espremer as espinhas e os cravinhos do seu rosto. A dica número 1 que eu tenho pra você é de que você tire os espelhos do seu quarto. E não só retirar os espelhos do seu quarto, mas também limitar o tempo que você passa se observando as imperfeições da sua pele na frente do espelho. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estava com espinha e nem sequer sabia que eu estava com espinha ou com algum cravo, e que assim, eu estava super de boa até eu ver a bendita espinha, o bendito cravo no espelho. Porque assim, uma vez que você viu, não dá mais pra desver. Se aquela espinha não estava inflamada, depois que você viu, ela vai inflamar. Se aquele cravo você não estava sentindo, depois que você viu, você começa lá, toda hora, passando o dedo nele pra sentir, pra ver como é que ele tá, pra ver se tá suculento bastante pra arrancar. Essa dica aqui eu diria então que tá mais pra o que os olhos não veem, o coração não sente. A próxima dica que eu vou dar pra vocês tem a ver com lembretes. Como eu falei pra vocês, uma das dicas que eu acabei de falar, na verdade foi a dica número 1, era a dica de você tirar o espelho do seu quarto. Eu não tirei o espelho do meu quarto, o que eu fiz foi uma coisa um pouco diferente. Na verdade eu tirei o espelho do meu quarto, só que aí eu ficava muito irritada, porque às vezes eu ia me trocar ou queria ver se a roupa que eu tinha colocado tava combinando, e aí eu tinha que sair do meu quarto pra ir olhar em outro lugar. Mas basicamente o que eu fiz foi deixar o espelho, o bendito do espelho, no meu quarto, e eu comecei a colocar lembretes com post-it. E eu colocava esses lembretes bem na parte que ficava o meu rosto do espelho. Então eu colava assim, lembrete bem na minha cara, porque aí quando eu fosse me olhar no espelho, quando eu fosse ver um look ou qualquer coisa do tipo, o post-it tava no meu rosto, e assim, se tivesse alguma espinha, alguma coisa, eu não ia muito, tipo, conseguir ver direito. E eu não só colava os post-its, mas também escrevia neles, por isso que eu chamei de lembrete, algumas frases, alguns textos, coisas que eu via sobre não espremer espinhas. Às vezes eu escrevia uma que eu gostava muito, que é: se você espremer, nunca vai melhorar. Se vocês forem olhar na internet, tem muitas comunidades de pessoas que meio que tentam se ajudar a não espremer o rosto. Depois, se vocês quiserem, eu dou uma passadinha pra vocês. Mas enfim, essa do post-it me ajudava super, porque além de uma barreira física, dele ficar bem aonde ficaria o meu rosto no espelho, também funcionava como uma barreira mental, porque quando eu lia ali, eu lembrava, por mais que eu ficasse com vontade de espremer, eu falava: putz, mas se eu espremer vai piorar, vai ficar ruim. Então essa é a dica que eu tenho pra você, que como eu não quis tirar o espelho do quarto. Outra dica que foi uma das mais importantes pra mim foi a de cortar as unhas. E eu não tô falando de lixar as unhas, cortar as unhas mais ou menos, eu tô falando de cortar mesmo no talo, não deixar nada. E isso porque a gente sabe que por mais que a gente mentalize, que a gente foque, fale pra nós: não, Gabriela, não esprema a espinha, tem vezes que não dá, tem vezes que ela tá incomodando e às vezes só de você espremer ela já para de ficar lá pulsando. Eu sei, é difícil, não é sempre que você vai conseguir segurar o impulso de espremer. Mas quando você faz isso, quando você espreme com as unhas compridas, você tem mais dois outros problemas, além do fato de já estar espremendo a sua espinha. O primeiro problema é o fato de você machucar muito mais a sua pele quando você espreme com a unha do que quando você espreme com os dedos. Você corta a sua pele, você dilacera a sua pele. A probabilidade de você desenvolver uma cicatriz de acne é muito maior. E o segundo estrago é o fato de que é muito comum que a gente acumule sujeira embaixo das unhas, que a gente acumule micro-organismos. E quando a gente espreme a nossa pele com essas unhas compridas, recheadas de bactérias, principalmente pro
pessoal que não lava a mão. Tem o pessoal que às vezes tá na rua assim que eu vejo, ou então a pessoa tá no elevador, chega lá no espelhinho do elevador, já quer dar aquela cutucada. Gente, pelo amor de Deus, se for cutucar a pele, pra começar, não cutuque, mas se for cutucar, pelo menos esteja com a sua mão bem lavada, é o mínimo que você pode fazer. Quando você espreme a sua espinha, quando você machuca o seu rosto com essas unhas cheias de bactéria, você tá levando essas bactérias pra sua pele e pior, você tá abrindo o caminho para elas entrarem em você. Não se controla? Você é uma pessoa que, como eu, não se controla, não consegue ficar bem com as unhas compridas? Corta as unhas. Mas Gabi, eu tô vendo que você tá com a unha comprida, como é que você fala uma coisa dessas? Pois é, gente, eu deixei minha unha comprida pra fazer um spa day pra vocês de mãos e unhas, mas eu já me arrependi, tá bom? Assim que esse esmalte descascar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar essas unhas no talo. E além das unhas, eu também recomendo que você se livre de todo e qualquer tipo de material que você possa usar pra machucar a sua pele. Nesse caso, o material que eu usava muito era esse daqui. Isso daqui se chama cureta. Se eu contasse pra vocês o tanto de vezes que eu já dilacerei o meu rosto usando isso daí, não é que ele faz mal. Se você utilizar corretamente, ele é um auxílio pra você fazer uma limpeza de pele, por exemplo, pra você retirar algum tipo de cravinho que tá mais difícil, que você não tá conseguindo retirar corretamente com a mão. Mas não era o que eu fazia. Eu pegava isso daí quando eu tava estressada, arrancava até a alma, eu arrancava o cravo, arrancava a alma junto, saía tudo. Então, assim, o que eu fiz com isso e com outros materiais que também acabavam, assim, facilitando eu me machucar? Eu guardei tudo dentro de uma gaveta, que tá dentro de uma gaveta, que tá dentro de outra gaveta, dentro de um armário que não é nem no meu quarto. Eu sei onde tá, mas aí eu fico com preguiça de pegar. E até eu desembrulhar tudo, eu já lembrei que não é pra espremer. Outra dica muito importante também é você não usar o ato de espremer como válvula de escape. É muito comum nós usarmos esse tipo de impulso para nos sentirmos um pouco melhor depois de momentos de tensão. Eu comecei a reparar que eu fazia isso um belo dia em que, depois de uma discussão, eu fui direto pro meu quarto espremer meu rosto no espelho. E eu reparei que eu não estava espremendo o meu rosto porque eu estava com alguma espinha ou com algum cravo. Isso tinha muito a ver com a minha ansiedade. Eu percebi que não tinha nada ali para tirar. Isso acaba sendo diferente das dicas anteriores, né? Que a gente tem ali algo que tá incomodando. Na verdade, eu caçava pelo em ovo, eu procurava algo para tirar, para ter aquela sensação de prazer, de tipo, consegui, sabe? Era como se eu estivesse descontando toda aquela raiva em mim mesma e sem perceber que eu só estava fazendo mal a mim, que isso não resolvia nenhum problema e que era uma falsa sensação de alívio, porque depois eu ficava super triste por ter visto o estrago que eu fiz no meu rosto. E reconhecer esse tipo de impulso é um grande passo para você não cair nesse tipo de armadilha. Essa dica daqui é uma das minhas favoritas, além de ser de minha autoria, eu que inventei, que é a de esconder o problema. Aqui, se vocês forem olhar, eu tô com uma espinha que na verdade tava muito maior, ela tava aquela espinha bem inflamada, com bastante pus, só que eu tenho passado uns produtinhos nela nesses últimos dias e hoje, quando eu tomei banho antes de gravar, ela acabou meio que saindo sozinha. Mas eu vou usar ela de cobaia pra mostrar pra vocês como que eu faço isso. E pra fazer isso, tudo que você vai precisar é de um micropore. E o que eu gosto de fazer com ele é o seguinte: antes de sair colando o micropore no seu rosto, na sua espinha, é importante que você esteja com as mãos bem limpas e, de preferência, se você puder, lavar o seu rosto também. Depois de fazer a limpeza do seu rosto, fazer toda a skincare, uma coisa que eu recomendo muito é você apostar ou em um produto à base de peróxido de benzoíla, como esse daqui, que eu já indiquei algumas vezes, que é um produto da Neutrogena, que eu sou completamente apaixonada, eu não fico sem esse produto. Mas se você não é muito ligado em skincare, ou se você não tem produtos com esse tipo de ativo, uma coisa que talvez você tenha em casa e possa te ajudar bastante é o famoso Nebacetin. Dá pra ver que eu uso pouco, né, esse produto, de tanto que ele tá espremido aqui, coitadinho. E o que esses dois produtos têm em comum é que ambos vão agir nas bactérias. Uma espinha inflamada, normalmente ela está colonizada por bactérias. É por isso que ela fica vermelha, com pus, dolorida. Então, antes de fazer tudo que a gente vai fazer, a gente passa isso daqui. Com a mão bem limpinha, eu vou passar um pouquinho desse gel só no pontinho, só na área que está a minha espinha. A gente vai cortar
um pedacinho aqui do micropore. Eu sempre coloco um pedaço em cima do outro para ele não ficar tão transparente, porque às vezes, dependendo da espinha, dá pra ver ela pela transparência do micropore. E aí a gente cola. Normalmente faço isso no espelho, né? Aqui vai ser mais difícil. E aí fica assim. O Nebacetinho é baratinho se você comprar na farmácia, o micropore também é baratinho, mas eu acho que é legal porque além de ficar esteticamente mais bonito, né, em vez de você ficar com a espinha, se preocupar se tem alguém vendo, eu acho que dá essa disfarçada super e além disso impede você mesmo de ficar olhando a sua espinha, de ficar naquela tentação, naquela vontade de espremer. Pra mim, pelo menos, quando eu tampo ela, funciona muito. E outra coisa muito legal também é que além desse tipo de esparadrapo também funcionar como uma barreira física para o sol, ainda permite que você possa fazer uma maquiagem em cima, porque não é muito legal você ficar passando maquiagem em áreas que estão inflamadas, em áreas que estão com espinha com pus e etc, porque pode piorar, pode inflamar mais, mas quando a gente pega e tampa dessa maneira, com o micropore, né, que permite que a nossa pele ainda dê uma respirada, por isso que não uso um durex, por exemplo, ainda permite que a gente passe uma maquiagemzinha em cima. Então, de todas as dicas que eu dei aqui pra vocês, essa com certeza é a minha favorita e a que mais funciona pra mim. Dei a dica! Então, ó, vamos supor que eu queira passar um contorninho. Eu não ia passar o contorninho em cima da área que tá inflamada, que tá infeccionada. Então, a gente tampa e ó, já dá super pra fazer. E por último, gente, eu gostaria de pedir para vocês pesquisarem sobre dermatillomania ou skin picking, que é o termo em inglês. Esse é um distúrbio que faz parte de um grupo de comportamentos conhecidos como comportamentos repetitivos focados no corpo. E dentre esses comportamentos a gente pode citar tanto o fato de você não aguentar espremer uma espinha, espremer um cravo. Tem outras pessoas que elas não conseguem lidar muito bem com casquinhas de machucado, arrancam todas as casquinhas. Tem gente que fica arrancando o cabelo também. Então assim, se você sente que você sofre com isso e que talvez seja algo um pouco mais fora do controle, algo que mesmo com as dicas desse vídeo você não esteja conseguindo lidar, muito provavelmente você pode sofrer desse distúrbio. E por mais que seja algo que envolva mais a pele da gente, não é necessariamente o dermatologista que você vai procurar, porque o dermato ele vai te ajudar a arrumar os estragos, né? A arrumar as agressões que você se auto faz. Mas a questão que deve ser trabalhada aqui é a questão psicológica. Muitas vezes você tem questões que fazem com que esse impulso aflore em você. E são questões que você tem que trabalhar com um terapeuta, às vezes em uma análise, às vezes com um psicólogo, às vezes com um psiquiatra. Então por isso que eu gostaria de deixar esse alerta aqui pra vocês, porque às vezes o problema tá mais embaixo. E não tem nada de errado com isso não, é só você procurar o profissional correto pra estar te ajudando, pra gente, sabe, conseguir se controlar e ter uma vida cada vez melhor, mais tranquila, mais equilibrada. Então é isso, gente, essas foram as minhas dicas pra te ajudar a espremer menos espinhas e cravos. Eu espero muito que tenha ajudado, vocês me pediram pra caramba esse vídeo, demorei, mas eu trouxe, ok? Demorei, mas eu trouxe. Se você ainda não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever. E só lembrando vocês que todos os temas, ou pelo menos quase todos os temas, eu sempre faço baseado ou inspirado em algum comentário ou em alguma mensagem que eu recebi de vocês. Então, se você gostaria que eu tratasse de algum tema aqui que eu ainda não falei ou que eu já falei, mas você gostaria que eu falasse de novo, pode me mandar, gente. Manda nos comentários aqui desse vídeo, me manda no direct. Não deixa de seguir lá no Insta, que eu tô sempre falando com vocês, sempre fazendo enquete, perguntando coisa pra poder criar um conteúdo legal. Então é isso. Acho que acabou. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!